Como é que você encontra fé em um mundo onde tudo parece que está perdido? Foi essa pergunta que eu me fiz na semana passada, quando eu tive que tomar uma decisão difícil. E hoje, ao invés de te contar qual a resposta para essa pergunta, eu vou contar como é que um homem que nasceu sem nada se tornou uma lenda imortal, mesmo depois de 400 anos. Miyamoto Musashi perdeu o pai muito cedo. Cresceu sozinho nas montanhas, enfrentando fome e o isolamento, mas nunca foi derrotado em combate. O que ele fazia para ter essa determinação? No mangá de Shotaro Ishinomori, vemos como a sua história inspira escolhas extraordinárias. Como você sabe, mangá são histórias em quadrinhos japonesas e que a gente lê no sentido oriental da leitura. Hoje, com esse vídeo, você vai descobrir como transformar dúvida em força e fazer essa mesma escolha na sua vida. A espera de 3 anos. Paciência como arma. 3 anos. É o tempo que Musashi esperou antes de enfrentar Sasaki Kojiro. O duelo na ilha de Funajima entre os dois ficou muito famoso. Enquanto outros samurais corriam para o combate, ele estudava. No mangá de Ishinomori, vemos cenas que muita gente ignora. Musashi observando as marés, anotando os ventos, até memorizando o caminho que Kojiro fazia todo dia. Ele não estava adiando a luta por medo, estava preparando cada detalhe. O livro dos 5 Anéis, escrito por Miyamoto Musashi, tem uma passagem que explica isso. A vitória é para quem espera o momento certo, não para quem age primeiro. Musashi sabia que Kojiro era rápido com a sua espada longa, a lâmina do corte de andorinha. Então, ele chegou atrasado de propósito. Fez o sol estar no ângulo certo, escolheu a espada de madeira mais comprida que é normal, tudo calculado. Outro dia, um cliente meu, que eu vou dar o nome de Ricardo, usou essa mesma lição. Ele tinha um produto muito bom, mas esperou 2 anos antes de lançar. Durante este tempo, estudou cada concorrente, ajustou pequenos detalhes e até o dia em que tudo estava perfeito. Quando finalmente tomou uma atitude, dominou o segmento em poucos meses. Foi como Musashi naquela ilha. A gente vive numa época que todo mundo fala que a gente tem que ser rápido, tem que implementar com velocidade, tem que testar o quanto antes, agir agora, não podemos perder tempo. Mas o mangá mostra Musashi fazendo exatamente o contrário. Ele passava dias só olhando uma árvore, imaginando como cortá-la com um só golpe. Treinava movimentos básicos centenas de vezes. Quando finalmente lutava, cada ação tinha um propósito. No duelo contra Kojiro, a espera de 3 anos mostrou seu valor. Musashi não apenas venceu, ele mudou a história das artes marciais. A espada de madeira que ele usou, esculpida durante esse tempo de preparo, virou símbolo de estratégia sobre força bruta. E tudo porque ele entendeu uma coisa que pouca gente entende: paciência ativa não é esperar de forma passiva, é construir vantagens invisíveis. Tem um detalhe no mangá que muitos não percebem. Nas páginas que mostram os 3 anos de espera, Musashi nunca está parado. Sempre tem um caderno na mão, ou está esculpindo madeira, ou observando alguma coisa. Até quando parece que não está fazendo nada, está estudando. Isso é paciência estratégica. Não é sobre agir, é agir nos bastidores. O código do invencível é fé em si mesmo. Musashi sabia que a maior batalha não era contra outros samurais, mas contra a própria dúvida. No livro dos 5 Anéis, ele dedica um capítulo inteiro a isso. O Anel do Vácuo, o Anel do Vazio, o Livro do Vazio. Não é um conceito místico, é prático. Significa estar no estado onde a mente para de questionar e simplesmente começa a agir. No mangá de Ishinomori, tem uma cena em que Musashi fica horas parado antes de um duelo. Ele não está rezando, está esvaziando a mente, está eliminando as suas dúvidas. Alguns pesquisadores da Universidade de Kyoto estudaram antigos textos samurais e descobriram uma coisa muito interessante. Os guerreiros treinavam a mente imóvel, uma técnica que diminuía os erros em 60%. Não era magia, era prática. Inclusive tem um filme muito legal que demonstra isso. O filme se chama Herói. 2 guerreiros estão um de frente para o outro. Você vê várias cenas de luta entre os dois. Depois, você descobre que as cenas foram os pensamentos deles. Eles ainda nem tinham começado a lutar.
coisa linda de se ver. Voltando ao Musashi, ele meditava e tinha seus momentos de reflexão, mas ele também repetia momentos até eles saírem perfeitos. Ele limpava a mente para que o corpo conseguisse fazer tudo sozinho, como que por instinto. Outro dia assisti um podcast com um dos meus lutadores de MMA favoritos. Ele se chama Lyoto Machida, brasileiro, campeão. Ele conta que antes das lutas ele tinha crises de ansiedade. Então ele começou a treinar a respiração e visualização dos movimentos. Não mudou o treino físico, só acrescentou esse ritual. Não era sobre ficar mais forte, era sobre parar de duvidar. O Lyoto, nesse podcast, fala inclusive do Musashi. Ele fala que este samurai vivia todos os dias como se fosse o último dia. Por isso ele era melhor. Ele teve mais de 60 duelos e nunca perdeu nenhum. Musashi não nasceu corajoso. No mangá, a gente vê ele jovem, inseguro, cometendo erros. A diferença é que ele criou sistemas. Todo dia fazia alguma coisa que parecia pequena, mas isso era para fortalecer a confiança. Inclusive, tem uma série de mangás que eu tenho aqui em casa que me ajudou muito a entender essa filosofia de forma mais visual. Ela se chama Vagabond e conta a história do Musashi, mas com uma grande profundidade emocional. É um mangá que retrata de forma intensa o autoconhecimento, as batalhas internas e o valor do trabalho duro. Não é sobre espadas, mas sobre construção de si mesmo. Um passo de cada vez, com esforço e intenção. Algumas vezes era apenas acertar um golpe 100 vezes seguidas. Em outros momentos, era ficar horas num rio gelado para dominar o desconforto. Sem drama, sem reclamações e de forma consistente. O Anel do Vácuo, ou o Livro do Vácuo, funciona assim. Você não tenta eliminar o medo de uma vez. Pouco a pouco, você cria espaços de dúvida. No começo, são segundos, depois, minutos, até que um dia, na hora decisiva, a sua mente não trava. Musashi escreveu que o vazio não é a ausência, mas potencial. Ele não estava falando de filosofia. O livro dos 5 Anéis é um manual de sobrevivência. Tem um detalhe no mangá que mostra isso muito bem. Quando Musashi ensina um discípulo, ele não fala sobre como vencer o duelo. Ele mostra como amarrar a espada direito, como pisar no chão. Coisas básicas. O aluno, é claro, fica frustrado. Ele queria aprender golpes especiais. Mas Musashi sabe. Confiança vem do domínio do simples. Cada ação certa, por menor que seja, é um tijolo na construção da fé. O professor de música fez um teste com alunos. Pediu que praticassem 15 minutos por dia, mas com total atenção. Nada de multitarefas. Em 3 meses, esses alunos evoluíram mais do que os outros que treinavam o dobro do tempo, só que distraídos. Não era sobre quantidade, era sobre qualidade da atenção. Musashi diria que estavam praticando o vazio, a mente focada no agora. A técnica do 1% diário funciona assim. Você não tenta mudar tudo de uma vez. Escolhe uma pequena ação que fortaleça sua confiança e repete. Pode ser acordar 5 minutos mais cedo, fazer 10 flexões, escrever um parágrafo, gravar um vídeo, postar um story no Instagram. O importante é a consistência. Musashi não se tornou lendário da noite para o dia. Ele foi acumulando pequenas vitórias sobre si mesmo. A lâmina da determinação, quando o foco vira ação. No mangá de Ishinomori, tem uma cena que eu acredito que muitos leitores não entendem de primeira. Musashi está no escuro total e consegue cortar um galho no ar. Como é que ele acertou o galho sem ver? A resposta está no livro dos 5 Anéis, no capítulo sobre cortar com o espírito. Não é magia, é treino. Musashi repetia cada movimento centenas de vezes até não precisar pensar. O corpo sabia o que fazer sozinho. Neurocientistas explicam que nosso cérebro cria caminhos automáticos quando a gente repete uma ação. O nome disso é neuroplasticidade. Cerca de 10 mil repetições para um movimento se tornar natural. No mangá, a gente vê Musashi fazendo o mesmo golpe dia após dia. Não é falta de criatividade, é método. Ele sabia que dominar o básico era mais importante que conhecer 1000 técnicas. Um vendedor que me atendia me contou como é que isso funciona na prática. Antes de sair de casa, ele lia as anotações que tinha feito sobre todos os clientes que iria visitar. Ele treinava mentalmente o que iria falar. Ele ensaiava até algumas piadinhas. Depois de alguns anos, ele passou a ser o melhor vendedor da empresa.
sem dar descontos demais, sem forçar a venda. Ele sabia o que falar para cada cliente que tinha. Não era talento, era treino. Musashi faria a mesma coisa, só que com a espada. O cortar com o espírito que Musashi fala não é sobre força física, é sobre conexão entre a mente e a ação. No livro dos 5 Anéis, ele repete o seguinte: quando você compreende o caminho da estratégia, não tem nada que não consiga ver. Isso significa que o verdadeiro domínio vem quando a gente para de pensar no movimento e a gente se torna um movimento. Tem um detalhe no mangá que mostra isso muito bem. Musashi treinava situações extremas, com frio, com calor, com fome. Não para sofrer, mas para que seu corpo reagisse mesmo nas piores condições. Quando chegava na hora do combate real, tudo parecia fácil. O difícil já tinha sido feito antes, nos treinos. Uma vez, eu vi uma história de um professor de artes marciais que fez um teste com os alunos, em 2 grupos. Um treinava muitas técnicas diferentes. O outro grupo repetia só os movimentos básicos. Depois de 6 meses, o segundo grupo tinha melhor desempenho em combate. Eles não sabiam tantos golpes, mas executavam o que sabiam com perfeição. Musashi diria que é assim que se constrói invencibilidade. A determinação não vem da motivação, ela vem de um sistema. Musashi não acordava inspirado todo dia. Ele tinha um método, 1 golpe por dia, repetido até ficar exausto. Parece meio chato, né? Mas funciona. Não tenha dúvidas, o mangá mostra isso nas cenas mais monótonas. Musashi levantando a espada, cortando o ar, de novo, e de novo, e de novo. São páginas que eu imagino que muitos leitores passam rápido, mas são justamente as mais importantes. Um outro vendedor que eu conheço colocou essa ideia em prática. Ao invés de tentar 1000 estratégias, focou em uma só: fazer 5 ligações de vendas perfeitas todo dia. No começo era mecânico, depois de 1 ano, ele conseguia fechar vendas quase que no automático. A voz dele tinha o tom certo. As palavras saíam no momento certo. Não era sorte, era repetição. Musashi sabia que a verdadeira maestria é quando você não precisa mais pensar. Seus golpes saem certo porque o corpo aprendeu o caminho. É que nem dirigir. No começo você pensa em cada movimento, depois se torna uma coisa natural. Você nem pensa em pisar na embreagem, passar de marcha, vira uma coisa natural, automática. A diferença é que Musashi levou isso pro extremo. Ele não queria ser bom, ele queria ser inevitável, invencível. Enfim, Musashi morreu com um pincel na mão, escrevendo conselhos para quem viesse depois. Suas últimas palavras foram: domine-se a si mesmo e você dominará qualquer batalha. Não é sobre vencer os outros, é sobre vencer suas próprias limitações. Aqui tem um desafio prático para você. Escolha uma área da tua vida para você aplicar o método 1% diário. Pode ser na sua saúde, nos seus estudos, no trabalho. Não precisa ser um grande desafio, mas tem que ser uma coisa consistente. Pelos próximos 21 dias, faça o que precisa ser feito. Musashi sabia que a verdadeira mudança vem desses pequenos passos repetidos. E aí, qual que vai ser o seu primeiro golpe de determinação? Qual vai ser aquela ação que você vai repetir até dominar? Comenta aqui embaixo. Clica na mãozinha com joinha pra cima se você gostou desse vídeo. Vamos trocar algumas ideias, compartilhe esse vídeo com um amigo e pergunte a opinião dele. A jornada começa agora. Por falar em começar agora, você também pode começar o meu treinamento, o X da Liderança. Acesse www.lideres.vip para você fazer a sua inscrição. Um grande abraço e até o próximo vídeo.